Olá, boa noite. Olá, Vanessa. E aí, meu povo, como vocês estão nesta segundona? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Astrologia na Prática. Essa semaninha pré-carnaval. Olá, Rosana, boa noite. Vanessa tá em Portugal, já tá tarde aí, hein? 11h30 ou meia-noite e meia agora? São 3 ou 4 horas? São 4 horas de fuso, né? Espero que todos estejam bem, já com a alma leve aí, pós-meditação. Para quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Kiki Haddad, astróloga, terapeuta. Estou aqui todas as segundas às 20h30 com Astrologia na Prática, para a gente entender a astrologia, desmistificar a astrologia e usá-la no nosso autoconhecimento. E hoje, meu povo, quero trazer para vocês aí as informações desses últimos trânsitos do ano astrológico. Nós estamos entrando na última lunação do ano astrológico, porque para a astrologia o ano começa quando o Sol ingressa em Áries. Ui, desculpa. Quando o Sol ingressa em Áries é quando começa o ano astrológico. Então, a partir do dia 20 de março. Então, nós estamos entrando na última lunação de um ano regido por Saturno e uma lunação intensa com 2 eclipses. E nós vamos olhar para isso hoje. Essa é uma live que vai ajudar aí muita gente a entender as energias do mês de março, a aproveitar melhor as oportunidades do mês de março e a entender onde que esses eclipses vão acontecer na vida de cada um individualmente. E se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão mandando aqui e eu vou respondendo aos poucos, ok? O que é que nós vamos ter a partir de quinta-feira, dia 27 de fevereiro, é a Lua Nova em Peixes. E por que que eu quis trazer essa lunação para esta live? Porque é uma Lua Nova bastante forte. A gente está vendo aí muitas notícias de que vai ser possível ver um alinhamento no céu que não é visto há não sei quantos anos, são 8 planetas, já ouvi 8 planetas, já ouvi 7 planetas, e muita coisa não é verdade, tá? Por quê? Porque as pessoas estão dizendo aí que a gente vai ver o alinhamento e que a gente vai ver Netuno, e a gente não consegue ver Netuno a olho nu, a não ser que vocês tenham um belo de um telescópio, tá? Eu tenho um bem grande aqui, que dá para chegar até Urano. Esse aqui não vê Netuno e Plutão. Então, vocês têm que estar bem avançados aí no equipamento para conseguir chegar em Netuno. Então, existe muito, eu falo, terrorismo astrológico, eu falo, cidade alerta astrológico. Eles vão aí, manchetam uma coisa que chama clique, né? Todo mundo fica aí, nossa, empolvorosa, e as pessoas acabam acreditando. De fato, teremos um alinhamento energeticamente falando, esse momento vai existir, mas nós não vamos ver a olho nu, tá bom? Nós não vamos conseguir enxergar isso. Vamos lá. O que é que a gente tem a partir do dia 27? A gente tem 5 planetas no signo de Peixes, o que a gente chama de stellium, que é um acúmulo de planetas num mesmo signo, numa mesma casa. E esse acúmulo planetário faz com que a energia que nós estamos falando, ela realmente prevaleça. Quais são esses planetas? O Sol e a Lua, que vão estar em conjunção para a Lua Nova, Mercúrio, Saturno e Netuno. Saiba, Saturno é um planeta que a gente consegue ver a olho nu, bem pequenininho. Ele está visível à noite, obviamente, né? A gente só vai conseguir ver ele. Ele está em posição que ele aparece durante a noite, ok? Porque às vezes, dependendo do signo onde o planeta está, ele fica no nosso meio de céu, assim, durante o dia. Não é o que está acontecendo com Saturno. Porém, o céu tem que estar muito limpo para que a gente consiga identificar Saturno. Se tiver umas nuvens, se tiver uma poluição maior, já vai encobrir, tá? Porque é um planeta realmente que a gente vê ele uma estrelinha bem pequena. E o que é que esse acúmulo na energia de Peixes nos traz?
Peixes é o signo que rege as nossas emoções, a nossa espiritualidade. Ele rege também o vitimismo, o sofrimento, as contaminações, mas também traz a transcendência, a intuição, a criatividade, a arte. Então tudo tem luz e sombra, então nós temos essas energias todas dentro do signo de Peixes. O Sol fala da nossa razão, da nossa espinha dorsal, quem a gente é. A Lua das nossas emoções, Mercúrio da nossa mente e do nosso intelecto, Saturno da nossa estrutura e amadurecimento, e Netuno, regente de Peixes, fala dos nossos sacrifícios, da religiosidade, da nossa fé. Então todos esses planetas, todas essas nossas partes estão conectadas a partir de quinta-feira na energia pisciana. Então nós estamos com um transbordamento emocional. As coisas estão muito intensas. Peixes, ele fala também de cura, ele fala do vitimismo, ele fala de doenças, mas ele também traz a cura. Então é um momento muito forte, um ápice energético da energia pisciana que nos traz para dentro da gente. É um momento da gente silenciar, da gente se escutar, da gente se conectar com a nossa espiritualidade. É um momento da gente trabalhar a nossa fé, a nossa transformação, a religiosidade, se você for mais para um lado religioso, a filosofia, né, a parte filosófica, as nossas crenças, enfim. Não é a espiritualidade por um lado religioso somente, mas as religiões também entram. Então é um momento de conexão, é um momento de sacrifícios, é um momento de renascimento. Acontece que a gente pode acabar se envolvendo nas situações de uma maneira muito emocional, muito passional. A gente pode explodir, assim, emocionalmente, transbordar. Então a gente tem que ter atenção, porque nós estamos com mais intensidade emocional nesse momento. Quando a gente fala do signo de Peixes, dentre os signos de água, eu vejo aquele mar revolto, né? Eu vejo aquele imagina as ondas em Nazaré, em Portugal, sabe? Aquela coisa que assusta, que é grandiosa, que é linda, mas que é assustadora ao mesmo tempo. E eu acho que Peixes traz essa energia pra gente. E a gente está às vésperas do Carnaval no Brasil. Peixes também rege, de uma certa maneira, a morte num sentido de transformação, de redenção, e as águas. Então, é um momento em que a gente pode entrar durante essa alunação, não necessariamente no Carnaval, mas durante essa alunação inteira, em questões de água, de transbordamento, de inundação, de problemas nesse sentido. E essa alunação, a lua nova, ela precede 2 eclipses, tá? Um eclipse que vai acontecer na lua cheia e um eclipse que vai acontecer na lua nova em Áries, no dia 29 de março. Qual que é a questão? Essa conjunção que a gente tem com esses planetas todos já está nos trazendo assim um indicativo de algumas mudanças que podem acontecer. Essas mudanças, elas envolvem estruturas sociais, políticas, religiosas, figuras, né, ligadas a essas estruturas ou a doutrinas, a determinação, a direcionamento. A gente está vindo aí, né, já de algum tempo, por exemplo, nos Estados Unidos, com as questões das políticas anti-imigração do Trump, né? Então, muitas pessoas sendo deportadas e tal, ele está revogando várias coisas e mudando várias coisas. Agora, nessa semana, acho que com uma piora, né, um agravamento aí do estado do Papa. E isso pode estar, essa alunação, essas energias, elas podem estar muito ligadas a movimentos nesse sentido. Ao mesmo tempo que no Oriente Médio tem ali um cessar-fogo, tem uma questão dos reféns sendo liberados, enfim. Então, todas essas 3 questões, vamos trazer aqui, elas, assim como a guerra, a Rússia, a Ucrânia, né, não vou trazer todos os pontos, assim, mas essas questões todas têm muita semelhança com os símbolos dessa alunação. Na questão de mudanças repentinas, questões polêmicas, cura e transformação, mas também como mortes e encerramentos. Então, nesse mês de março, a gente pode ver
a partir desse mês de março aí até o ingresso, até final de março, começo de abril, porque o segundo eclipse acontece no dia 29 de março, a gente pode ver essas estruturas passando por grandes reformulações e coisas que impactam o coletivo de uma maneira muito forte, tá? Nos impactam aí essas coisas, às vezes não o mundo todo, como por exemplo a pandemia, que não houve um mísero planeta na Terra que passou ileso, mas a grande parte, um segmento, né, uma nacionalidade, ou algumas nacionalidades, ou uma religião que pode ser impactada por transformações, mudanças e surpresas que podem acontecer, tá? Na lua nova, a gente vai ter a presença de Mercúrio. Eu tô com uma colinha ali, tô vendo o mapa para eu lembrar aqui os detalhes para trazer para vocês. Na lua nova, a gente vai ter a presença de Mercúrio. E na lua cheia, nós vamos ter a presença de Vênus retrógrada em Peixes, tá? Vênus começa a retrogradar no próximo sábado, vai até o dia 12 de abril, lembrando da live que eu trouxe já as datas e as questões das retrogradações. E Mercúrio retrógrado, ele começa em Áries, ele vai retrogradar em Áries e vai voltar para Peixes a partir do dia 15. Então, ele vai ter a participação dele na lua nova, porque na lua, no outro eclipse do dia 29, ele vai estar em Peixes e esse eclipse vai acontecer em Áries. Nessa lua nova, então, a gente tem a participação de Mercúrio, a gente tem as questões de diálogo, de saúde, as questões de negociações, as questões de movimentação bastante impactada. Na lua cheia, no dia 14 de março, a gente já tem a presença de Vênus retrógrada. E aí Saturno e Sol vão estar em conjunção exata nesse eclipse, nesse primeiro eclipse. Então aqui a gente tem uma intensidade maior dos assuntos ligados às estruturas sociais, políticas e econômicas, que são temas regidos por Saturno. No âmbito individual, o que é que essa alunação está nos trazendo? A área do seu mapa, onde você vai ter tanto a lua nova em Peixes, quanto a lua cheia em Virgem, quanto a lua nova em Áries, no dia 29, essa área ou essas áreas, porque pode ser mais de um eixo que pega do seu mapa, vão passar assim por uma revisão, por um olhar mais emotivo, mais emocional. É um momento em que a gente pode ficar muito mais balançado com as coisas que acontecem nessas áreas da nossa vida. Como que você vai saber, né, onde que isso vai acontecer? Você precisa conhecer o seu mapa astral, ter o seu mapa astral, saber em qual casa você tem os graus que vão acontecer essas 3 luas, né, lua nova em Peixes, lua cheia em Virgem e lua nova em Áries, para que você consiga entender quais são as áreas que vão ser impactadas. Isso não é difícil de se ter, se você nunca fez um mapa astral, enfim, e não quer fazer um mapa astral com um profissional, existem alguns sites que podem te trazer essas informações, tá? Mas falando, eu vou trazer aqui as casas astrológicas. Se você já sabe onde você tem Peixes e Virgem no seu mapa astral e Áries, você já vai entender aqui o que é que tá por vir aí no seu mês de março, tá? Outro ponto, antes de eu trazer as casas, é que os eclipses acontecem aos pares e a gente tem no mínimo 4 eclipses no ano. Então nós vamos ter 2 agora em março e depois 2 em setembro. Esses eclipses agora de março, eles vão trazer temas que vão ser trabalhados. E quando chegar lá em setembro, a gente pode ter desdobramentos desses temas. Então, esses assuntos que estão sendo vividos agora, lá em setembro, eles podem passar por mais alguns movimentos, eles podem passar por desdobramentos. Às vezes, eu comecei um curso e lá eu termino um curso. Eu comecei a procurar apartamento, eu achei um apartamento, eu finalizei a minha mudança. Então, são desdobramentos desse tema, ou desses temas, que podem, que acabam acontecendo, tá? Outro ponto também dos eclipses,
Os eclipses, eles acontecem onde está o nodo norte e o nodo sul, né? Então, onde estão os nodos lunares. O ciclo nodal, o ciclo do nodo, ele acontece a cada 18 anos, ou seja, o nodo norte está em Peixes. Ele passou por Peixes há 18 anos. Porém, ele passou por Virgem, que é o signo oposto complementar a Peixes, e aí os eclipses aconteceram também no eixo Peixes-Virgem há 9 anos. Então, você pode olhar para 9 anos atrás, 2025 nós vamos olhar para 2014, e aí nós vamos olhar para 18 anos atrás. Eu sou de humanas, não sei fazer essa conta, mas então a gente está falando de 2025 menos 18, nós estamos falando de 2007. É isso? Façam essa conta aí, me ajudem aí, tá? Então nós estamos olhando para 9 anos atrás e para 18 anos atrás, tá? E aí, não é 2007 não. Não dá 18 anos. Ou dá? Dá 18 anos, né? Acho que é isso então, 2007, 2014. Mais ou menos, é sempre um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, se a gente vai olhar 2013, 2014, tá? A gente pode ir um pouquinho antes. Então, entre 9 e 10 anos, vai. Então o que estava acontecendo na minha vida há 9 anos ou há 18 anos vai acontecer? Não, mas são temas do tipo... Entrei na faculdade há 9 anos e estou entrando numa pós-graduação, estou mudando de área, estou fazendo outra faculdade, olha só. A Shirley trouxe aqui 2007, obrigada. Então não estou tão ruim assim de conta. Então 2007, ok? Então nós vamos olhar aí para esses pontos. A gente tenta voltar. É óbvio que, por exemplo, para quem é muito novo, sei lá, você tem 30 anos, você vai olhar para 18 anos atrás, né? São fases completamente diferentes de vida. Mas quando a gente fala aí para os 40 a mais, para os 50 a mais, a gente sabe que são temas, né, da vida adulta já e que, né, tem aí a sua conexão, ok? Vamos lá. Quais são as casas do mapa astral que você pode ter esses eclipses, tá? Eu vou falar aos pares. Por quê? Porque o mapa, são 2 hemisférios idênticos que se completam. Então, tudo que tá aqui desse lado tá refletido desse lado igual. Então, quando acontece uma coisa numa casa, ela atinge a casa 180 graus oposta. Por isso que os trânsitos de 9 anos atrás, eles impactaram essa mesma área, só que num sentido oposto, com o eixo nodal em Virgem, tá? Nodo norte em Virgem. Se você tá tendo esse eclipse, se você tem ascendente em Virgem ou em Peixes, já para facilitar a sua vida, você tá tendo esse eclipse nas casas 1 e 7. Dentro das casas 1 e 7, nós estamos falando da minha individualidade, do meu corpo, de quem eu sou, da minha identidade mesmo, né, do que eu mostro e do que eu sou, e das minhas relações, das minhas parcerias. Quais são essas parcerias? Sociedades, casamentos e relacionamento com as pessoas. A casa 7, ela entra a casa dos clientes. Então, para quem faz atendimento, para quem tem cliente, para quem trabalha com produtos e serviços e tem uma carteira de cliente, também entra dentro da casa 7. A casa 7 também traz processos na justiça. Então, de agora até o meio de 2026, porque em 2026 nós temos mais 2 eclipses nesse eixo, você vai estar lidando com esses assuntos. A sua individualidade, a sua personalidade, quem você é e os outros, parceiros, parceiras de trabalho, parceiros e parceiras afetivos, clientes e processos na justiça, que podem se resolver, que podem começar, relações que podem se oficializar, distratos que podem acontecer, ok? Se você está tendo esse eclipse nas casas 2 e 8, você vai lidar com questões de dinheiro. Eu tenho clientes que já estão tendo, né? A gente já faz leituras frequentes, são pessoas que estão semanalmente comigo, eu já venho avisando, e
tiro e queda. São pessoas que já começaram a lidar com questões de dinheiro aí, na verdade, desde o começo do ano, desde o final do ano passado. Quais são essas questões de dinheiro? Perdas e ganhos. É um período em que você pode ganhar muito, em que você pode perder, você pode abrir mão de algumas coisas. Mexe muito com os nossos valores morais e materiais. Então a gente começa a ver o que tem preço e o que não tem preço, o que tem valor e o que não tem valor. E então é uma transformação dos nossos valores. Pode ser um período em que entre bastante dinheiro, mas pode ser um período em que você tenha que lidar com partilhas, com gastos ou com abrir mão de algumas coisas e questões também de impostos, tá? Que podem surgir. Se você está tendo esse eclipse nas casas 3 e 9, você vai ter um movimento muito grande com relação aos estudos, ao desenvolvimento intelectual, ao comportamento humano. É um período em que as relações, amigos, primos, pessoas próximas aí, podem passar por rupturas ou aproximações, movimentação nas suas relações próximas. E também na forma como você vê o mundo, na sua fé, expansão de consciência, um crescimento espiritual e intelectual. Você pode começar um novo curso ou atuar até como um professor, aí, ir para uma área de ser mestre, né, de professores, enfim, que também tem a ver com as casas 3 e 9. Se você tiver esse eclipse nas casas 4 e 10, vai mexer, quando pega a casa 1 e 7, 4 e 10, qualquer trânsito, tá? Eles nos impactam mais, porque são os pontos cardinais do nosso mapa, é norte, sul, leste, oeste. Então é todo o nosso direcionamento, é a base, é o centro, é o que controla toda a distribuição do mapa, tá? Nas casas 4 e 10, a gente está falando de mudanças e impactos dentro da sua casa, seja o seu imóvel, lar, família, e no seu trabalho ou direcionamento e projetos de vida. Quando a gente fala isso, você fala, nossa, mas o que vai acontecer? Você pode comprar um imóvel, vender, precisar fazer uma reforma. Você pode ter questões familiares, de laços e de vínculos que você tem que resolver. Você pode ter questão de novos projetos, tanto profissionais quanto de vida, mudanças de país, de cidade, de estado. Pode ser um momento em que você passa, aliás, nas casas 3 e 9 também, tá? Para quem tem eclipse acontecendo nas casas 3 e 9, impacta muito viagens que podem acontecer, que não podem não acontecer, e mudanças também de território, aí, de cidade, estado ou país. E nas casas 4 e 10 também. Pode ser um momento em que a sua carreira passa por um abalo, por uma mudança, por uma transformação, como que fala? Uma transição de carreira, algo que acontece finalmente, uma promoção, um crescimento aí, um salário, enfim, mas também com os nossos projetos, os nossos direcionamentos de vida, no sentido assim, o que eu quero para minha vida, para onde eu quero ir, para onde eu quero crescer, o que eu quero fazer daqui para frente. Então, nas casas 4 e 10, a gente tem esses... E aí, por que são casas importantes? Porque é a nossa base e o nosso céu, é a nossa raiz e para onde a gente está indo. E a gente sabe que os assuntos, eu acho que mais nos abalam, assim, nos trazem medo, né? São esses ligados a trabalho e, obviamente, ligado a dinheiro, a carreira, a gente alcançar os nossos objetivos, as nossas ambições aí serem cumpridas, né? E a nossa casa, o nosso lar, a nossa base, os nossos pais, tá? Deixa eu pegar uma aguinha. Então, esses são assuntos que mexem muito com a gente, né? As nossas parcerias, as nossas associações, quem eu sou, para onde eu tô indo, que são os temas das casas 1, 4, 7 e 10, tá? Se você tem esse eclipse acontecendo nas casas 5 e 11, é um momento em que você vai começar a querer entender, a passar por novas percepções do seu valor, o quanto as pessoas te reconhecem, a sua criatividade, a sua relação com os amigos, com filhos,
Pode ser um momento em que vem uma gestação, alguma questão com o filho para ser resolvida, uma decisão às vezes. É um momento em que as paixões, as relações esporádicas, elas também passam por movimentações. Eu já vou explicar quais são essas movimentações, né? Qual é essa simbologia desse eclipse. A relação com amigos, novos projetos, mas eu acho que vem uma coisa muito forte de autoestima, de quem eu sou, de como as pessoas estão me vendo, do reconhecimento que eu recebo ou que eu deixo de receber, tá? Então, nas casas 5 e 11. E aí, nas casas 6 e 12, nós estamos falando de saúde física, saúde emocional, trabalho e propósito. Então, um ano para você cuidar da sua saúde, fazer um check-up, cuidar da sua saúde emocional, trabalhar em terapia, trabalhar as suas questões emocionais. É um ano em que você pode descobrir algo, assim, fazendo um exame, fazendo um check-up, você pode descobrir algo com relação à sua saúde ou com relação aos seus medos e inseguranças na parte da saúde emocional. E com relação a trabalho, propósito, o que eu estou fazendo aqui, qual a minha missão, né? Qual o legado que eu deixo, onde eu estou me sacrificando demais e não estou cuidando de mim, não estou sendo uma pessoa mais individualista para me priorizar. Também são temas das casas 6 e 12, que são casas regidas por Virgem e Peixes. Então, de uma maneira geral, essa questão do propósito, do legado e da minha saúde física e emocional, como uma coisa integral, como uma coisa do tipo, eu não posso ter saúde física se eu não tenho saúde emocional, eu não posso ter saúde emocional se eu não tenho saúde física. Eu acho que isso para todos nós nesse ano vai ficar muito claro. E sendo um ano regido por Júpiter, que é o regente clássico do signo de Peixes e é o regente do signo de Sagitário, é um ano em que naturalmente nós vamos buscar essa expansão da consciência, nós vamos nos trabalhar emocionalmente, espiritualmente, cognitivamente. Então, tudo aí em consonância com esses eclipses que abrem o ano astrológico. Então, nós vamos abrir o ano astrológico numa série de eclipses. A gente sabe que vai ser um ano intenso, né? O ano astrológico ele acontece entre os dois eclipses. Exatamente. Então, a gente sabe que vai ser um ano de revelações. Por quê? O que é o eclipse? O eclipse de lua nova é quando Sol e Lua estão em conjunção na lua nova, junto com o nodo norte. Então, na lua nova, a gente não vê a lua no céu. Na lua nova, a gente vê só uma bordinha à noite, né, da lua, assim, só uma frestinha ali. E é um momento que as coisas estão obscuras, que não tem luz no céu noturno, num sentido de natureza, primitivo, né? Porque a gente tem as luzes da cidade, mas a gente está falando, né, vamos olhar lá para trás, para muito tempo atrás, quando não existia luz elétrica. Então, a lua, ela ilumina, de fato, à noite. E na lua nova não tem lua, só tem uma bordinha, então não tem luz noturna. Então isso significa que o Sol, que é o nosso consciente, o nosso racional, e a lua, que é a nossa parte emocional, eles estão em conjunto e a lua não está recebendo a luz da razão. Então as emoções não estão recebendo a luz da consciência. Então é um momento que eu fico meio... Né? Quando não tem luz, o que a gente faz? A gente fica meio na espreita, tateando, a gente vai com cuidado, a gente presta mais atenção, e essa é a simbologia da lua nova. Sendo um eclipse, é um momento em que eu tenho uma intuição. A gente tem que saber diferenciar o que é intuição de paranoia, tá? Mas é uma intuição de que eu preciso fazer alguma coisa naquela área, de que eu preciso me movimentar, de que eu preciso transformar o meu comportamento, ou tirar algo ou trazer algo para aquela área, e que eu preciso de um movimento. Quando a gente tem o eclipse seguinte, sempre aos pares, tá? A gente tem na lua cheia. A gente agora vai ter ao contrário, né? O primeiro eclipse é de lua cheia e o segundo é de lua nova. No eclipse lunar,
é um eclipse de lua cheia, é quando o Sol e a Lua eles estão em oposição e a Lua tá grande, iluminada no céu. Por quê? Porque ela tá refletindo tudo que ela pode da luz solar que ela tá recebendo. E aí na Terra, que tá no meio, a gente recebe essa luz. E é um alinhamento, né? É um alinhamento de Lua, Sol, Terra e Nodo. Por isso que tem o eclipse, por isso que a gente tem agora nessa lua, nesse eclipse de lua cheia, que estão falando a lua de sangue, né? Por conta desse alinhamento, a lua vai ficar avermelhada durante um período. Então, às vezes, quando a gente tem eclipse total solar durante o dia, em alguns lugares, anoitece, porque a lua, ela passa na frente do sol, então a gente na Terra para de receber essa luz. Então, tudo é uma simbologia. Nesse eclipse lunar, o que é que a gente tem na lua cheia? A gente está enxergando aquilo que estava obscuro, que a gente não estava vendo, agora está recebendo luz. Então, agora eu sei o que fazer, agora eu estou entendendo, agora eu tenho clareza. Nesse momento, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um primeiro eclipse de lua cheia, então um eclipse onde algo ali no dia 14 se revela, se mostra, numa lua de sangue. Eu não gosto desses nomes, lua azul, lua de sangue, lua rosa, lua verde, mas usando a simbologia desse nome, uma lua de sangue, me parece um momento que, gente, um mês antes a gente já tá sentindo essa energia. Então, desde a lua cheia, que vai fazer 15 dias mais ou menos, né? Tem uns 10 dias a lua cheia, a gente já tá com esses temas assim, circundando a nossa vida, né? Por exemplo, essa coisa do Papa e do Trump que eu falei, e de Israel e Palestina, isso a gente já tá vendo o que tá acontecendo e a gente tá com uma intuição de que alguma coisa pode vir aí de mais forte. Quando chegar nessa lua cheia do dia 14, a gente vai olhar e vai falar, puxa, né? E agora, o que eu faço com toda essa informação? O que eu faço com isso? O que eu faço com essas mudanças? E pode ser, às vezes, um negócio que vem a toque de caixa na sua vida. Que, de repente, vem uma proposta, vem algo que surge, que vai, que pum. E aí, no eclipse de lua nova, no dia 29, em Áries, eu acho que eu vou, assim, recolhendo as minhas ferramentas, recolhendo tudo que aconteceu, internalizando e tomando decisões, né, depois do tsunami. Não é bem um tsunami, gente. Às vezes a gente passa ileso pelos eclipses, tá? Ai, todo mundo sofre essa energia com intensidade da mesma forma. Não. Eu sempre repito isso nas lives, no meu Instagram. Não. Mas a gente sabe que de uma maneira geral, a gente sente uma mudancinha, tá? Todo mundo sente uma mudancinha, ok? Eu não vi nada de perguntas, se teve ou se não teve. Eu vou voltar aqui pra ver, não consigo também voltar muito. Se alguém tem alguma pergunta. A Cris falou que vai pegar as casas 5 e 11 e depois as 6 e 12. Cris, na lua cheia pode ser que pegue 5 e 11 e aí na lua nova vai pegar ou a 6 ou a 12, né? Vai pegar uma casa só, mas óbvio que traz a energia para casa oposta. A Márcia falou, já está sendo. Eu não entendi o que já está sendo, porque eu falei algo, já faz tempo ela fez esse comentário. Mas sim, já deve estar sendo aí a energia, né, presente, e a gente começa a sentir mesmo antes, tá? Qual que é a minha dica? O que faz? A Denise perguntou. O que faz o quê, Denise? Não entendi a sua pergunta. Qual que é o meu conselho, né? Como que eu aplico na minha vida, inclusive? Como eu já sei os trânsitos dos próximos muitos anos, né? Então, como que a gente lida? Primeiro é lidar com o aqui e agora. E segundo é lidar com racionalidade. É possível separar razão de emoção? Se você conseguir separar a tua cabeça do teu tronco e fizer isso e ficar viva, então você consegue separar a razão da emoção. Tipo, separar a cabeça do coração. Afastar, tirar a cabeça e deixar só o pescoço e o coração aqui resolvendo, aí a cabeça resolve lá separado. Eu não vejo como isso acontecer. Então, eu não vejo como humanamente possível a gente separar razão de emoção.
Porém, a gente consegue fazer com que haja uma simbiose, uma coexistência dessas duas coisas. Como? Quando as coisas vêm numa pegada muito emocional, muito forte, que me abala e que eu me descompenso e que eu saio do prumo, a razão vem e fala assim: oi, querida, vamos lembrar de levar as coisas de um jeito suficiente. Precisa sofrer tanto? Precisa se entregar tanto? Precisa implicar tanto? Precisa chorar tanto? Precisa doer tanto? Será que isso é tão grande? Então a razão coloca a emoção no lugar. Porque é muito fácil a gente ter descontrole emocional. Por exemplo, nessa lua nova em peixe, se já não tivesse eclipse por vir, já seria normal. É um carnaval que a gente está pendendo para exageros, ok? Então, ai, nossa, mas carnaval já é um exagero. Sim, mas até uma pessoa que às vezes não exagera pode acabar exagerando. Para coisas boas e para coisas ruins, tá? Então, atenção aos exageros, aos escapismos, ao álcool, a todas as formas aí de escape. Nós estamos mais suscetíveis, a gente tá, ai, deixa, sabe? E às vezes é uma coisa que você não faria normalmente. Então a minha dica é, nesse período todo aí, do dia 27 de fevereiro até o dia 10 de abril, então a gente tá falando mais de 40 dias entre esses eclipses, entre lua nova. Pondera, vai com calma, não leve as coisas como definitivas, não é um bom momento para grandes decisões, tanto de início quanto de término, decisões, para mim decisão já me se refere a algo definitivo, mas vamos colocar assim, uma redundância, decisões definitivas, né? Tome decisões provisórias, tome medidas cautelares, né? Não dá sentença, porque a gente não está com toda a clareza, nós não estamos com toda a clareza com relação às nossas emoções, ao que a gente quer e a como todo esse entorno, todo esse meio está mexendo com a gente, ok? A gente vai conseguir sentir isso mais para abril. Enquanto também, né, nesse período, temos 2 retrogradações de Vênus e de Mercúrio. Então, anyway, não seria um bom momento para algumas decisões. Então, é um período de observação, de terapia, de silenciar, de orar, de meditar, de se conectar e de levar as coisas da maneira mais tranquila possível. Certo, meu povo? A Viviane já tá aqui rezando, suando. A Bia falou para ficar atento, trabalhar todas essas emoções. É isso. Aqui uma pessoa que eu não sei o nome, Freitas, alguma coisa aqui, no seu primeiro nome. Tá movimentando muito, mas falta clareza mesmo, falta. É um momento meio confuso. Peixes é meio confuso, gente. Peixes é uma coisa que você fala, oi, de onde veio? Então, buscar, não tá escrito equilíbrio, mas eu acho que é o que a Rosana quis dizer, buscar o equilíbrio. Ana falou, né, das coisas que estão se movimentando. É isso. Não é, ai, nossa, que trágico, meu Deus, é o fim do mundo. Não, gente, todo ano tem eclipse, no mínimo 4. Tivemos anos próximos aí, agora eu não vou lembrar qual, eu acho que não foi o 2024, mas talvez 2023 ou 2022 que a gente teve 6 eclipses. Ah, então é uma coisa, é um evento raro? Não, mas não acontece todo mês. Mas, poxa, acontece 1/3 do ano, certo? Acontece 4 vezes no ano, digamos. De 12 meses, né? A gente tem aí 2 períodos de 2 meses impactados com o eclipse. Então, é isso. Contato com a natureza, bem colocado aqui, Rosana. Muito bom. Também super conectado com Peixes e Virgem, que são signos que falam da natureza, do natural, das energias, da terra. Peixes é o seu oposto complementar, Bia. Então esses eclipses vão acontecer no seu eixo de Sol. Um bom momento para suas revisões, para suas mudanças, para suas transformações. Dúvidas? Comentários?
Não é ruim não, Bia. Eu tive esses eclipses acontecendo em cima do meu sol em 2020. É um período de transformação. Foi maravilhoso, mas é um período de transformação. Ok, meu povo? Lembrando que segunda que vem, segunda-feira de carnaval, não teremos astrologia na prática, tá bom? Porque eu vou descansar. Que o ano começou faz pouco tempo, mas parece que já faz uns 8 meses, né? A gente tá assim num desgaste, né? Trabalhando e muitas coisas acontecendo, e essas retrogradações todas que fazem com que as coisas andem mais devagar e a gente se esforça mais para conseguir. Então, é isso. Como a Flávia falou, se conectem com o eu interior de vocês, o eu superior de vocês, o anjo, as crenças, as energias, o mar, a terra, a montanha. E vamos viver essa fase da melhor maneira possível. Não se abalem, não entrem em terrorismo astrológico, tá bom? Usem a astrologia para o desenvolvimento pessoal, para a tranquilidade de vocês, que é para isso que ela tá aqui. Gratidão pela companhia de vocês, boa lua nova, bom carnaval, curtam muito, responsabilidade acima de tudo, tá bom? Beijo e até daqui 15 dias.